Olá, esse é o TV Com Entrevista. A saúde pública anda e segue sendo problemas em todos os lugares, infelizmente. Entre os afetados estão médicos e pacientes. Entre as reclamações dos pacientes, existe a falta de profissionais especializados em várias cidades. Entre as medidas para tentar driblar o problema está a possível chegada de médicos de Cuba para o Brasil, fato que é repudiado pela classe médica. O TV Com Entrevista recebe hoje o presidente da Associação Catarinense de Medicina, o médico Agnel José Bastian Júnior. Quais os caminhos para que a saúde encontre a excelência? O programa está no ar. Presidente da Associação Catarinense de Medicina, doutor Agnel, aqui conosco hoje. A saúde pública, como sempre, é um assunto que levanta o interesse tanto dos pacientes quanto da classe médica, mas não só a saúde pública, a privada também, de um modo geral. Antes de entrarmos nas agruras desse segmento importante do funcionamento da sociedade, a gente recentemente comemorou o aniversário da Associação Catarinense de Medicina, né? A classe está em festa, tudo bem? Exatamente. Obrigado, Felipe, pelo convite e cumprimento a todos os telespectadores da TV Com. Eu te diria que saúde está sempre na pauta da ACM, a todo momento, né? A gente não está nunca desligado do andamento de como é que está a saúde pública, como é que está a saúde privada, como é que está a saúde complementar, como é que está a condição de trabalho do médico. A ACM tem 76 anos, fez agora no dia 27 de abril, é uma instituição bastante antiga, é uma instituição de onde saíram todas as outras instituições médicas de âmbito estadual. Então, é uma casa que tem muita tradição, representa os médicos e a medicina do Estado. E, por isso, a responsabilidade das diretorias que se sucedem de se empenhar muito, sim, em vigiar os caminhos que tomam os diversos setores da saúde e do acesso à saúde dos catarinenses. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém sobre uma instituição, alguma ocasião de aniversário de alguma coisa, eu acabo fazendo essa pergunta. Claro que o senhor certamente não acompanhou esses 76 anos, mas pode nos ajudar a compreender, para que a sociedade também entenda, o que avançou, o que melhorou e principalmente o que piorou no trabalho dos médicos nesses quase 80 anos de história. Costumo dizer que a medicina é uma profissão de muitas profissões, Felipe, porque hoje o trabalho do médico ele é tão diferente de uma especialidade para outra que parecem profissões diferentes. Mas, na verdade, todas essas especialidades e essas formas de trabalhar têm algumas coisas que são comuns e que são muito importantes. Dentre elas, a atenção ao paciente, né? Mudou muito o exercício da medicina desde 1937, quando a ACM nasceu, não é? Mudou muito do ponto de vista tecnológico, mudou muito do ponto de vista assistencialista, do ponto de vista científico, do ponto de vista de acesso, não é? De ferramentas de ensino. Então, hoje em dia, todo mundo tem acesso à informação através da internet, através dos meios de comunicação. Ficou muito mais fácil difundir a informação. No entanto, ficou muito mais difícil trabalhar por alguns contextos. Dentre eles, o sucateamento absurdo que nós vimos na saúde pública do Brasil, não é? Principalmente nos últimos 10 anos. Nós hoje trabalhamos com uma tabela de remuneração por parte do governo federal, a remuneração do SUS, que tem mais de 10 anos de defasagem e que simplesmente não cobre as contas, não é? E isso é muito importante porque isso transcende o trabalho médico. Isso é uma questão de cidadania, porque nós temos na nossa Constituição, está lá, um dos 4 pilares fundamentais, pétreos da Constituição brasileira, o atendimento às necessidades essenciais do cidadão. E saúde é uma necessidade essencial, junto com educação, junto com segurança pública, não é? Junto com a liberdade. Uma série de coisas dependem diretamente desses pilares. E a saúde, de fato, essa deterioração, vamos dizer, do acesso à saúde pública no Brasil dificulta muito o trabalho médico hoje. A gente já vive um drama diário por conta das dificuldades e das impossibilidades que a gente tem que lidar com os nossos assistidos.
Recentemente nós acompanhamos aqui na TV Com, inclusive, nos outros veículos da casa, a ameaça, inclusive, de fechamento do Hospital de Tijucas por conta da defasagem da tabela SUS, como se chama. Alguma coisa mudou? Essa pressão resolveu alguma coisa? Obviamente houve um posicionamento do governo de se refazer o convênio, mas efetivamente para todas as outras unidades de saúde, o que mudou efetivamente? O problema é o mesmo para todas as unidades de saúde, os hospitais filantrópicos, não é? Que atendem o SUS e que dependem do pagamento feito pela União, pelos procedimentos realizados. Esse pagamento, ele não só é insuficiente, porque a tabela é muito defasada, como muitas vezes o Ministério da Saúde não repassa o todo dos procedimentos realizados. Tivemos ontem na ACM uma reunião com o secretário da Fazenda, o secretário Gavazzoni, juntamente com o secretário da Saúde, o secretário Dalmo, e o secretário adjunto da Saúde, o secretário Alcélio Casagrande, em que debatíamos isso. Ou seja, o governo federal ele já paga muito mal o que é feito. Sim. E, além disso, ele não paga tudo que é feito. Então, o hospital filantrópico fica numa condição absolutamente desassistida. O governo estadual e os governos municipais é que tem que inteirar essa conta porque o hospital não fecha as portas. Veja. Então, assim, é uma situação que ela já é insustentável. Ou a gente consegue fazer com que o governo federal passe a financiar o SUS e cumpra a Constituição, porque o que está sendo feito é inconstitucional, ou esse caos que a gente assiste em Santa Catarina, ele se repete em todas as unidades do Brasil, todos os estados do Brasil. Existe um projeto de lei de iniciativa popular que foi lançado pela Associação Médica Brasileira e que hoje é conhecido como Saúde Mais 10. Existe uma infinidade de entidades que abraçaram essa causa. E o que visa esse projeto? Visa angariar por todo o Brasil em torno de 1,5 milhão de assinaturas para que se possa compor, com esse abaixo-assinado, um projeto de lei que se possa levar ao Congresso pedindo que faça valer uma coisa que já esteve na emenda constitucional 29, que é o fato de aplicar 10% da verba bruta da União no financiamento do SUS. O governo federal não tem vontade política para fazer isso. Sim. Então nós divulgamos esse movimento, apelamos às pessoas que se engajem nisso, porque nós precisamos fazer passar isso para que o governo federal efetivamente ponha os 10% na saúde. Hoje ele põe 4%. Sim. Não é? Então, não é possível nós termos a saúde pública que foi desenhada pelos nossos constituintes. O SUS é um dos projetos de saúde pública mais bonitos do mundo, Felipe. Só que ele não é financiado, ele não é implementado. Não é? Então, esse projeto lançado pela AMB e hoje encampado por muitas instituições de todas as áreas, a OAB é uma parceira importante, o Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional dos Médicos, as igrejas como um todo, não é? E vários segmentos, inclusive governamentais. Aqui no Estado, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem um empenho muito grande nesse projeto. E isso visa melhorar um pouco o buraco dessa conta que tu citaste antes, que é a insuficiência de pagamento dos hospitais filantrópicos e também dos hospitais próprios do Estado. Agora, daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo aqui no TV Com Entrevista. Qual é a dificuldade de mobilização da classe médica diante desses problemas, levando em consideração que, como nós costumamos acompanhar também, sempre que há alguma paralisação, suspensão dos atendimentos médicos, seja por plano de saúde, seja pelas questões e condições de trabalho na rede pública, a população muitas vezes se vitimiza, questiona e acaba não concordando com a paralisação dos médicos por terem eles um serviço essencial. Na nossa visão, Felipe, a paralisação do trabalho é a última medida. Porque é óbvio que a população paga, se não toda a conta, um pedaço dela, né? Então, há que se criar esferas de negociação, canais de soluções para que não se chegue à paralisação. A paralisação é muito ruim sempre, independente de quem tome essa iniciativa. Se são os médicos, se são os funcionários da saúde da esfera técnica ou administrativa, se é a educação, se é a segurança pública. Parar o trabalho, a greve tem que ser sempre a última alternativa. Nós precisamos sim exercer os nossos mecanismos de controle social e de cidadania para fazer com que a gente tenha soluções que evitem a greve. Agora, tem situações em que a insustentabilidade leva a esse tipo de movimento.
E é assim no mundo todo. Sim. A gente não gosta disso, mas às vezes esse é o último recurso, e tem que ser o último. Nós estamos recebendo aqui no TV Com entrevista o presidente da Associação Catarinense de Medicina, Dr. Agnel José Bastian Júnior. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Este é o TV Com Entrevista, hoje recebendo o presidente da Associação Catarinense de Medicina, Dr. Agnel José Bastian Júnior. Recentemente, doutor, trata-se da possibilidade de médicos cubanos virem para Santa Catarina, para o Brasil, vários estados, tentar suprir a deficiência desses profissionais que nós temos, principalmente no interior. Como é que a ACM vê isso? Não só a SEMI, como todas as entidades médicas do Brasil veem isso de uma forma muito ruim. Isso, na verdade, é uma solução simplista, talvez até com algum cunho eleitoreiro, para um problema complexo, Felipe. Não faltam médicos no Brasil. O que ocorre é que é uma distribuição irregular, há uma má distribuição dos médicos no Brasil. Por uma questão de dificuldade de estrutura em muitos locais para trabalhar, onde o médico vai trabalhar sem ter nenhum suporte, não é? Por uma dificuldade financeira, muitas vezes, e por uma questão de que, assim, não há perspectiva do indivíduo que vai trabalhar num lugar distante, pequeno, ermo, com pouco recurso, de ele sair de lá muitas vezes. Eu costumo fazer um paralelo com outras atividades profissionais, dizendo o seguinte: se eu te convidasse para ir trabalhar numa cidade de 3 ou 5 mil habitantes, para o resto da vida tu irias? Sim. Provavelmente não, porque tu pensa no futuro dos teus filhos, porque tu pensas como é que tu vais projetar todas as tuas expectativas de vida num lugar pequeno. Para muitas pessoas isso até pode ser adequado, mas para muitas não é. Como é que o poder público resolveu essa questão para outras atividades extremamente importantes, como o judiciário e como o Ministério Público? E existe um plano de carreira, onde o indivíduo vai passar um tempo lá, faz parte da construção da carreira dele, e vai se dedicar lá de forma tão competente e tão responsável, como ele se dedicaria em qualquer outra etapa da sua carreira. O que as entidades médicas defendem para a solução desse problema, que ele é grave mesmo, é a criação do plano de carreira para médico, exatamente prevendo essa capilarização dos profissionais ao longo do Brasil todo. E veja, se isso é um problema num estado como Santa Catarina, que é um estado que tem uma situação bastante privilegiada em relação ao resto do Brasil, tu imagina esse problema no interior dos estados mais pobres, não é? Como é que se leva uma pessoa para trabalhar lá? Então, trazer médicos cubanos para trabalhar no interior de um estado qualquer da federação, principalmente os mais pobres, e acreditar que esse indivíduo vai ficar lá o resto da vida, isso não é razoável. O mais grave ainda, Felipe, é que se ventila a proposta de facilitar ou de flexibilizar os critérios para que essas pessoas venham, não é? Então, assim, quem é que vem numa proposta dessa? É aquele indivíduo que está bem formado, que está bem construído do ponto de vista de conhecimento médico, ele é um médico competente, ou é um indivíduo que não consegue trabalhar, porque ele não se preparou de forma adequada? Porque inclusive começou a ventilar essa possibilidade de que a escolha de Cuba seria por formação de melhores profissionais em relação aos que se formam no Brasil. Com que critério? Qual o critério para dizer isso? Não é? Que que Cuba faz melhor medicina preventiva? É só medicina preventiva que se precisa no interior das cidades brasileiras? Não é? Existe toda uma diferença cultural, étnica, climática, de sazonalidade de doenças que são típicas do Brasil e que não existem em Cuba. Como é que nós vamos saber se essas pessoas que eles querem trazer para cá sabem tratar as doenças dos brasileiros? Eles precisam ser aferidos. Então, flexibilizar essa questão de não traz os médicos para cá, a gente acompanha eles um tempo para ver como é que eles trabalham. Isso não serve. Né? Não quero dizer com isso que não haja médicos no Brasil que tenham formação insuficiente. Sim, porque tem muita escola médica no Brasil que não deveria ter aberto. Né? As entidades médicas trabalham de forma muito, muito responsável em cima do critério qualidade na criação de uma escola médica. Que exemplo nós teríamos de boa escola hoje? Nós temos boas escolas em diversos locais do país, escolas com muita tradição. Né?
os critérios de qualidade, do ponto de vista de implementação de uma escola médica, eles são conhecidos. Uma escola médica, para ter qualidade, ela precisa ter um currículo bem definido, bem construído, ela precisa ter um corpo de professores que atenda às exigências de qualidade que uma escola de medicina tem que ter, ela precisa ter um hospital-escola, se não próprio referenciado, mas plenamente funcionante, né? Então, assim, flexibilizar critério de qualidade para trazer pessoas de fora para trabalhar no Brasil é uma coisa que vai frontalmente contra qualquer argumento coerente que se trabalhe a favor da qualidade. Sim. Aqui em Santa Catarina a gente tem a Universidade Federal, é uma escola que pode ser referência até pela existência do próprio hospital universitário? Sem dúvida que sim. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina é de excelente padrão, assim como outras, né? Então, mas veja, a partir do momento em que a gente traz pessoas que a gente não sabe que critério técnico tem, nós temos que nos responsabilizar por elas. Quem vai fazer isso? Porque o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais de medicina, não vão, de livre e espontânea vontade, dar o certificado de registro profissional para o indivíduo que ele não foi avaliado. Sim. Eles não vão fazer isso, está definido. Quem vai fazer? Esse indivíduo vai exercer a medicina de forma irregular? Se for assim, vamos nós, médicos, então, formados, qualificados, rasgar os nossos diplomas. Que tipo de situação se cria, não é, para outras profissões? Daqui a pouco outras profissões podem trazer. Então, também quero trazer colegas formados no exterior e eu não quero que o meu órgão de classe os examine, né? Isso é um precedente que é impensável. Nós estamos recebendo, aqui no TV Com Entrevista de hoje, o presidente da Associação Catarinense de Medicina, Dr. Agnel José Bastian Júnior. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos em instantes para tratar do que pode ser feito para melhorar a saúde, principalmente pública, aqui em Santa Catarina. Em instantes. De volta aqui na TV Com TV Com Entrevista, hoje recebendo o presidente da Associação Catarinense de Medicina, Dr. Agnel José Bastian Júnior. Nós temos aí a possibilidade de reestruturação da saúde em Santa Catarina. Agora o governo recentemente anunciou, inclusive, a consultoria de uma empresa internacional, inclusive. Qual é a expectativa de vocês quanto a esse trabalho? A Associação Catarinense de Medicina está bastante vigilante com relação à saúde pública do Estado. Nós somos críticos com relação a isso, assumimos, fazemos uma crítica bastante grande com relação à situação, e ela não pode deixar de ser feita. Mas, por outro lado, Felipe, a Associação Catarinense de Medicina, ela tem que ser parceira sempre, do ponto de vista de construção de soluções que sejam adequadas. Então, tivemos ontem uma reunião com o secretário da Fazenda, como eu mencionei antes, com o secretário da Saúde, e a ACM avaliou, eles nos apresentaram um esboço inicial do que é esse projeto de reformulação e que é bastante complexo, tem bastante gente trabalhando nisso. Claro que não nos cabe opinar sobre as questões administrativas, numéricas, gerenciais. No que diz respeito aos impactos que vão ocorrer na saúde e no trabalho dos médicos, sim que a ACM entra e está atenta com relação a isso. Apresentamos como uma contribuição importante da Associação Catarinense de Medicina nesse aspecto a implantação ou a consolidação de uma coisa que já existe na ACM há algum tempo, mas que até hoje não funciona de forma adequada, que é uma Câmara Técnica de análise e de emissão de pareceres voltada a produzir documentos que ajudem o juiz a decidir nesse complexo sistema que existe hoje de judicialização da medicina. A ACM pode fazer isso. Precisa-se só criar condições de manter, do ponto de vista estrutural, essa Câmara. Sim. Isso foi apresentado aos secretários ontem e, para tu teres uma ideia, no ano passado o Estado gastou mais de 100 milhões de reais só com compras efetivadas por liminar, por medida judicial, emergencial, que tem que comprar sem licitação, um preço absurdo. Sim. Não é? Uma outra coisa que a Associação Catarinense de Medicina pode fazer de forma muito importante para ajudar a Secretaria de Estado nesse pleito é colocar as suas sociedades de especialidade que estão dentro, tem um vínculo visceral com a ACM, para ajudar em cada uma das especialidades a levantar pontualmente o que é que precisa ser mudado.
na estrutura organizacional da saúde pública. Então, talvez até pelo que outros médicos falam, médicos que são diretores inclusive de unidades de saúde, uma maior independência de cada unidade para que não dependa exclusivamente só da secretaria a cada momento? Eu acredito, e não nos foi apresentado isso dessa forma ontem, sim, eu acredito que o fruto desse estudo vai trazer algumas possibilidades de mudança estrutural. E nós vamos estar acompanhando isso, vamos estar criticando construtivamente as pessoas que estão trabalhando nisso, ajudando no que diz respeito à Associação Médica fazê-lo, não é? Mas é importante ressaltar que essa medida tomada por parte dos gestores de procurar a Associação Médica para expor o que estão fazendo, ela é uma coisa extremamente importante. Nós valorizamos muito isso. Por quê? Porque esse é o momento de dar voz às pessoas que, do ponto de vista técnico, tenham que contribuir na construção de um novo modelo ou na melhoria do modelo que aí está. Isso é uma questão ainda a ser discutida, mas valorizamos muito a iniciativa tomada pelo governo. Atendemos a solicitação ontem numa reunião bastante longa lá na CM, muito produtiva, que contou com as autoridades que eu te mencionei e também com o Dr. Murilo Ronald Capella, que é ex-presidente da ACM, vice-presidente da Associação Médica Brasileira para a região sul e o atual diretor do Hospital Infantil, Joana de Guzmão, também estava presente na reunião. Falando, além da questão de administração, falando também um pouco de técnica, como Santa Catarina está hoje em termos de modernidade, de tecnologia, no diagnóstico, no tratamento de doenças, estrutura da rede hospitalar, estamos muito atrasados em relação aos estados? Não estamos não, Felipe. Nós temos uma medicina de excelente padrão em Santa Catarina, né? Em todos os centros. Eu costumo dizer que, assim, tem vários centros em Santa Catarina que tem medicina de excelente nível, né? E nos centros menores, a gente tem, na maioria das cidades, condições de fazer uma medicina assistencial de excelente padrão. Claro que aí existe uma colaboração, vamos dizer, da saúde pública com a saúde privada, com a saúde suplementar. Eu estou vendo a medicina como um todo. Sim. Não há dúvida que hoje a nossa saúde pública ela está muito, muito aquém do que ela deveria ser, em todos os aspectos. A começar pelo acesso. As pessoas não conseguem mais ter acesso à saúde como deveriam ter. Mas Santa Catarina não deve a nenhum estado do Brasil evolução técnica, evolução profissional, qualidade e competência profissional em todas as especialidades. Não tenho a menor dúvida para te dizer isso. Para finalizar, qual é o futuro da medicina aqui em Santa Catarina? O futuro da medicina em Santa Catarina, ele tem... Da medicina como um todo, eu creio que ele é muito bom porque nós temos um corpo de profissionais e uma organização do ponto de vista institucional que está muito bem feita. Do ponto de vista de saúde pública, nós estamos vivendo um momento muito crítico, de grande apreensão. E que, claro, que a gente sempre vê as coisas com otimismo, Felipe. Eu costumo dizer que eu sou um otimista irremediável, né? Eu preciso ver as coisas com otimismo. Então, eu creio que alguma solução se vai buscar para essas coisas, mas ela precisa ser rápida. Nós precisamos de soluções de curto prazo. Esse foi o TV Com Entrevista, que recebeu o presidente da Associação Catarinense de Medicina, Dr. Agnel José Bastian Júnior. Esteve conosco falando um pouquinho mais sobre saúde pública e privada aqui em Santa Catarina. Dr. Agnel, muito obrigado pela atenção aqui conosco. Muito obrigado também, Felipe. Até a próxima. TV Com Entrevista fica por aqui. Até mais.